É muito bom nós termos comunhão. A Bíblia diz que é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, como é bom quando os irmãos estão em comunhão. Deus já começou a falar desde que nós chegamos aqui. Deus já começou a curar. E todas as palavras que foram faladas até agora aqui testificaram a palavra que Deus compartilhou no meu coração. O nosso Deus é maravilhoso. Deus que fala e confirma aquilo que Ele quer falar. E Ele tem algo grande para fazer na sua vida nesta noite. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 142. Salmos de número 142. A minha versão é NVI. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Versículo 4. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Só mais uma vez, feche seus olhos. Pode permanecer sentado. Eu gostaria que você orasse assim: Deus, continue falando conosco, porque o Senhor já falou desde que entramos aqui. E você faz a sua oração silenciosa e diz: Deus, continue falando ao meu coração. Continue falando, Senhor, e faz aquilo que o Senhor quiser. Te damos total liberdade no Espírito nesta noite. Para o Senhor pode fazer um rebuliço, não importa. Desde que venha do Senhor, tudo é bom. Oh Deus, faz aquilo que o Senhor quiser fazer. Faz aquilo, Deus, que o Senhor acha necessário fazer. Para que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, transformados. Certos de que viemos te buscar e te encontramos. Viemos, Senhor, prestar adoração a ti e isso foi aceito por ti. Senhor, continue nos abençoando, Senhor, falando aos nossos corações. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos incomoda, Senhor, tira de nós. Lança para longe das nossas vidas. E dá-nos total liberdade no Espírito, discernimento, Senhor, graça, para entendermos e recebermos a Tua santa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu venho falando com Deus já desde Nazareno, todas as coisas que Deus tem falado nesses últimos dias e tem ministrado meu coração. E por muitos meses eu posso dizer assim que existe uma indagação no meu coração com relação a uma questão do ser humano. Por que Deus? Eu me refiro mais lá em Nazareno. Você vai fazer uma leitura, se isso serve para você. Porque Deus, nós somos servos do Senhor, amamos o Senhor. Um dia entregamos nossas vidas para o Senhor, vivemos dias maravilhosos na Tua presença, mas por que chega um momento na nossa vida em que nós ficamos
amarrados, ou aprisionados, ou ficamos prostrados, e nós não conseguimos mais sair do lugar. Por que Deus? Por que que tem momentos em que nós nos pegamos assim, como que nós não produzimos mais? Por que que isso acontece? E nós muitas vezes paramos e vamos analisar a nossa vida e colocamos com sinceridade a nossa vida diante do Senhor, e nós olhamos e analisamos e oramos, e não há pecado na nossa vida. E aquele negócio continua dentro de nós nos consumindo. Aquele negócio continua nos prendendo. E foi onde Deus me levou para o Salmo de Davi. Salmo de número 142. O Salmo de Davi, onde que aqui a palavra do Senhor nos diz que Davi estava numa caverna. Eu já preguei tantas vezes sobre esse salmo, mas na multiforme graça e sabedoria do Senhor, cada vez ele se revela de uma maneira. E aqui Davi faz uma oração nesse salmo. Davi estava angustiado, ele estava fugitivo. E eu comecei a pensar e orar, quem era Davi? E por que que Davi faz uma oração igual a essa? Oração que muitas vezes eu fiz, você fez ou faz, ou vai fazer ainda. Por que que essas circunstâncias se abateram sobre a vida de um homem que nada mais é do que um homem segundo o coração de Deus? Um homem que derrubou um gigante. Um homem que Deus amava Davi, como Ele ama a mim e a você. E a Bíblia nos diz aqui que ele estava fugindo, escondido, para livrar a sua vida da morte, porque o Saul queria matar ele, queria acabar com a vida dele. E aqui a Bíblia nos diz que ele levanta a sua voz em oração a Deus, e ele começa a expor as angústias que abateram a sua alma. É como se fosse um retrato, né? Alguém fosse lá e desenhasse como que estava a alma de Davi. E nesse salmo aqui está retratado as angústias que estavam abatendo, aprisionando a alma de Davi. E de todas as palavras que ele fala aqui nesse salmo de número 142, essa parte do versículo 7 é a expressão de êxtase, da angústia que se abatia sobre ele, em forma de oração. Quando ele diz no versículo 7, liberta-me da prisão. E se você vai olhar em outras traduções, quem sabe você tem uma tradução diferente da minha, outras traduções vão dizer, liberta minha alma da prisão. Liberta o meu interior que está encarcerado. Tira de mim. Me faz sair desse lugar. Então ele expressa essa dor como forma de oração, dizendo, eu não quero mais viver assim. Isso me angustia. E Deus começou a falar no meu coração acerca de que aí está o motivo, porque muitas vezes eu e você, porque esse negócio não escolhe se você é um líder ou se você é simplesmente um membro de igreja, uma pessoa que fica sentada no banco e não faz nada, ou aquela pessoa que trabalha muito para Jesus, ou aquele que é um missionário, um pastor, não importa. Todos nós somos acometidos desse mal. Por quê? Porque todos nós passamos por problemas. Todos nós enfrentamos o dia mau. E Jesus deixou bem claro que isso vem sobre a vida de todos, justos e injustos. Então não estamos isentos disso. Só que o problema está em que, como reagimos? A diferença que há entre aqueles que são os vitoriosos para aqueles que são os derrotados é simplesmente no fato de que,
como eu reajo ao passar pelo sofrimento? Como é que eu vou reagir? De que maneira eu vou me expor? De que maneira eu vou lutar? Ou de que maneira eu vou me posicionar diante de algo que vem sobre a minha vida? Mas vem também sobre a vida do meu irmão. Vem sobre a vida do outro. E por que muitas vezes o outro vence e eu fico prostrado? Essa foi a questão que me levou a falar com o Senhor. Por que muitas vezes eu fico parado e não consigo mais produzir, não consigo mais ir adiante? Por que eu não consigo fazer a leitura correta? Se Deus, eu creio que Ele está no controle de tudo. Por que muitas vezes eu me coloco a me lamentar, a chorar, a ficar prostrado? E muitas vezes da maneira como se abate o sofrimento sobre a minha alma, porque ele vem de todas as formas e cores e tipos diferentes, com intensidade, profundidade, largura e altura, das mais diversas. Por que eu reajo diferente se eu também sou filha de Deus? Se o meu pai é o mesmo que é do meu irmão? Por quê? O que tem de diferente? O que há? Essa é a questão que não quer calar. Essa é a pergunta, é o questionamento. Por quê? Por que, meu Deus? E Deus usa esse salmo aqui para nos mostrar que, na verdade, nós temos que voltar para a palavra. Porque a palavra nada mais é do que um instrumento de cura para nossas vidas. Porque, queridos, nós temos promessas de Deus. E uma coisa mais linda para você guardar no seu coração é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é igual ao homem. O homem tem os seus escolhidos. Deus não. Deus ama a todos da mesma forma. E Deus trata todos da mesma forma. E se nós, sabendo disso, por que reagimos diferente? Porque às vezes nos prostramos, porque às vezes ficamos angustiados, nos sentimos derrotados, ficamos abatidos. Porque como está a nossa alma, nós vamos reagir. E muitas vezes, a maioria das pessoas enfermas, dentro do corpo de Cristo, a enfermidade não é no corpo, é na alma. Porque muitas das enfermidades do corpo não travam uma pessoa, não paralisam uma pessoa, mas a enfermidade da alma sim. Porque uma alma em sofrimento, dilacerada, sofrida, angustiada por problemas 1000, leva à morte. São as conhecidas doenças psicossomáticas, que têm matado mais, muito mais, do que o câncer e a AIDS. Por doença na alma. Porque vai lá, faz radiografia, vai lá, faz ultrassom, e não aparece. E o negócio não aparece, e você fala para um, e você fala para o outro, e você fala para aquele outro, e todo mundo diz, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é moleza sua, isso aí é problema seu, é fraqueza sua, é falta de fé. Será? Pode falar muito bem isso quem nunca passou por isso. Pode apontar o dedo quem nunca passou por isso, nunca sentiu dor na alma. Porque muitas vezes é isso mesmo. As acusações, as críticas nos afundam mais. A falta de compreensão, às vezes, por parte daquele que é mais próximo de nós, nos enterra, nos deixa prostrado, porque não somos compreendidos. Mas vem sobre todo mundo. E daí? O que eu vou fazer? Se vem sobre todo mundo.
guardamos os nossos corações. A Bíblia diz que o nosso coração tem, acho que foi o Dan que falou aqui, flui fontes, né? Tem fontes. Quando o Senhor Jesus falou com aquela mulher, a samaritana, Ele pediu para ela dar água para beber. Ela disse, contestou ali. E naquele diálogo entre os dois, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus disse para ela assim: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Porque do seu interior vai fluir. Ou seja, no seu interior eu vou criar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E Deus continuou falando. Então, se eu tenho uma doença interior, é porque a fonte está entupida. E quem que enche essa fonte? O Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse, se você beber dessa água, e todos nós fomos cheios, e somos cheios cada dia que nos voltamos para o Senhor. Quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, entregamos nosso coração para Ele, a palavra do Senhor diz que essa fonte está em nós. O Espírito Santo coloca em nós uma fonte no nosso interior, a mesma coisa que Ele falou para a samaritana. E de lá a água da vida vai jorrar. Então sempre vai ter saúde, sempre haverá vida, porque no nosso interior tem a água da vida. A água da vida. Mas por que às vezes nós nos enfermamos? E daí Deus falou assim, porque nós não guardamos o nosso coração. Salomão falando lá em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, de tudo que deve guardar, meu filho, guarda o quê? Porque dele procede o quê? Toda a sua vida. Guarda o teu coração. Porque se ele estiver guardado, a vida vai proceder dele. Agora, se nós não guardamos o coração, o que vai acontecer? Nós vamos ser feridos, angustiados, o sofrimento vai nos abater, vai nos deixar prostrado e nós não conseguimos vencer. É fato. Mas se o Senhor Jesus colocou em nós uma fonte que jorra através de nós, todos nós, todos os dias, temos que ter essa fonte cheia, porque estamos ligados nele, porque é ele que nos enche. Se não está mais jorrando, é porque alguma coisa aconteceu, que nós deixamos acontecer, quando nós não guardamos o nosso coração. Parece simples, né? Mas é simples, é só isso. É só isso. Mas o que fazer agora, então? Você deve estar se perguntando. Agora que já não guardou, já foi arrombado o coração. E quando nós falamos de coração, nós estamos falando de alma. A alma é a sede das nossas emoções. Ali onde moram as nossas emoções. Ali onde que nós agimos e reagimos, os nossos sentimentos se afloram. E ali onde que os maiores problemas do homem estão ali. Então nós temos, na verdade, que ter um cuidado tão grande com essa parte da nossa vida, assim como nós temos com o corpo. Quantos dias você fica sem se alimentar o seu corpo durante a semana? Um dia? 2? 3? 4? 5? Nenhum, não é? Nenhum. E quantos dias você alimenta a sua alma?
Tem muita alma aí raquítica, enferma. Por quê? Não tem alimento? Não tem alimento. Estão doentes. Foram feridas, machucadas, por motivos mil. Por alguém próximo, por uma enfermidade, por qualquer coisa, uma situação, um problema não resolvido, uma falta de perdão, qualquer coisa. Enfermou a alma. Ela foi saqueada. Ela foi aprisionada. Quando Davi chega a dizer: Senhor, liberta minha alma. Senhor, tira minha alma dessa prisão. Eu não suporto mais. É porque o negócio estava feio. O trem estava feio, como diz o mineiro. Então, nós temos que guardar. E se nós sabemos que tem fontes ali dentro, então nós temos que cada vez mais encher. E nós sabemos que enchemos essa fonte com a nossa comunhão com o nosso Pai. Se parasse aqui, já estava bom. Mas Deus quer nos falar nesta noite. Como que eu vou identificar que a minha alma, que sintoma? O que Davi falou aqui? Tem alguns sintomas aí, que nos mostram quando a alma está enferma, está encarcerada, está aprisionada e precisa ser liberta por Jesus. Alguns sintomas, rapidinho. O primeiro sintoma: você olha aí, você ouve, você deixa o Espírito Santo mostrar, fazer assim um diagnóstico, para ver se é isso que tem algum desses, ou todos, que tem aí dentro de você. Primeiro sintoma de uma alma aprisionada: o desânimo. Desânimo espiritual. Primeiro sintoma é esse. Volta lá no Salmo 142. Olha aqui o que o salmista diz. O versículo... Salmo 142, versículo 3. A minha Bíblia diz assim, a primeira parte do versículo 3 diz assim, ó: quando o meu espírito desanima. Primeiro sintoma de uma alma aprisionada, que precisa ser liberta para que volte a jorrar as fontes da água da vida, através da minha vida, porque é do meu interior que vai fluir para a vida daquele outro que está enfermo, daquele que está perdido lá fora, porque eu sou um instrumento usado na mão de Deus, fui salva por Deus para salvar a muitos, levar essa salvação adiante. Não pode parar em mim, não pode. E para quando eu estou desanimado espiritualmente. Outra palavra aqui para desânimo é apatia, indiferença. Meu Deus, quanta gente assim, dentro da igreja do Senhor Jesus. Quantas pessoas assim, desanimadas espiritualmente, desanimadas, prostradas, por falta de interesse de Deus, do reino de Deus. Não tem mais fome, não tem mais sede do Senhor. Consegue até alimentar o corpo, mas a alma não. Porque o processo natural é que todos os dias nós nos alimentemos, o nosso corpo, nós movimentemos, para a gente não ficar assim, enferrujado. A nossa alma é a mesma coisa. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E nós alimentamos a nossa alma com a palavra do Senhor. Mas nós não temos, quando estamos com a alma aprisionada, nós ficamos apáticos, indiferentes. As coisas estão acontecendo, nós não estamos nem aí, queridos. Não estamos nem aí, indiferente, porque se instalou um desânimo, assim como aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Indiferente, ali estava, totalmente indiferente, não tinha mais fome, não tinha mais sede da presença. Senhor, por que eu estou assim? Eu não tenho mais vontade de ir à igreja. Senhor, eu não tenho mais vontade de orar.
Senhor, a tua palavra para mim é uma palavra como um livro qualquer. Não fala mais comigo. O Senhor já falou com você, mas quem sabe hoje a sua alma se encontra aprisionada e você não consegue mais ouvir a voz do Senhor. E o natural, aquilo que é real, realmente natural para as nossas vidas como seres espirituais é termos fome e sede de Deus. Eu quero ler um Salmo 63, abre lá sua Bíblia. Um exemplo aqui, Salmo de número 63, olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Salmo 63, e o versículo 1, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem o quê? Sede de ti, isso é natural. Oh meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Eu tenho sede de ti, Senhor. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Isso é natural. O primeiro sintoma para a tua alma estar aprisionada, querido. Deus está falando com você. Você não tem mais fome de Deus. Você não tem mais sede da palavra. Você não tem mais prazer de estar na presença do Senhor. Os irmãos estão aqui louvando, adorando, e você está indiferente. Você está murmurando, você está cansado. Você não consegue mais. Você está enfermo. Você precisa ser curado. É isso que Deus está falando. Você precisa de cura. Mas não para aí. O segundo sintoma, que eu acho que é o mais grave ainda, não é só o desânimo de ficar indiferente, apático às coisas de Deus. Isso é grave sim. Mas o segundo sintoma de uma pessoa que está com a alma aprisionada, que precisa ser liberta, o segundo sintoma é quando ela perde o discernimento. Oh meu Deus, misericórdia, Deus. Olha o Salmo 142, volte lá. O versículo 3 ainda, a segunda parte. Davi disse assim: na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. E ele está orando e está dizendo: Deus, eu não sei onde está. Porque eu não tenho mais ligação contigo, Deus. Eu estou angustiado. Esconderam, fizeram armadilha contra mim. Elas estão escondidas, mas eu não sei onde está. A falta de discernimento. A falta de discernimento é o que tem abatido a alma de muita gente. É um sintoma gravíssimo. Gravíssimo. Não consegue discernir o perigo. Não consegue mais. E essa é uma virtude gloriosa que o Espírito Santo nos deu, o discernimento, a capacidade de perceber onde está o perigo, onde está a mentira, onde está o pecado. Quantas vezes, diariamente, nós somos colocados diante de circunstâncias que temos que tomar decisões e de repente não sabemos o que fazer porque não temos discernimento espiritual, porque não temos ligação mais com Deus. Foi cortada a ligação. Não conseguimos discernir, o diabo vem, prepara uma cilada que aos nossos olhos parece o máximo. Essa é o melhor. E nós caímos. Caímos e ficamos prostrados. Porque nos faltou discernimento espiritual. Quem nos dá isso? O Espírito Santo de Deus. Caímos em ciladas, em armadilhas que o diabo nos prepara. Em todas as áreas da nossa vida. Porque perdemos o discernimento espiritual. Quando uma pessoa entra nesse estado de dormência, ela não percebe as ciladas do diabo. E daí, outra coisa que entra é o orgulho. Porque daí você vai falar e você vai dizer: irmão, não faz isso, irmão. Irmão, não entra por esse caminho. Não, ela diz: eu sei da minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu mando em mim. Eu tenho experimentado essa situação com algumas pessoas lá em Nazareno. Aqui eu sei que não tem.
Não tem, glória a Deus. Querido, quando você perde o discernimento, a capacidade de discernir, você não aceita mais conselho. E você é um candidato ao fracasso. Porque se tem coisa que Deus usa, são pessoas que têm experiência para nos aconselhar. E nós estamos aprisionados, estamos com a nossa alma amarrada, dentro de um cárcere. Ouvir para quê? Eu sei da minha vida. Eu faço o que eu quero. Afinal de contas, aos meus olhos, tudo é perfeito, tudo está bem, tudo está certo. Um exemplo clássico aqui foi Sansão. Famoso Sansão, né? Sansão, todos nós conhecemos a história do bonito Sansão. Um homem que foi chamado, separado para uma missão. Igual eu e você, mesma coisa. Escolheu fazer a vontade dele, não ouviu mais conselho, perdeu completamente, começou a brincar com o pecado, perdeu completamente o discernimento espiritual e morreu. Morreu. O diabo tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas. Primeiro ele aprisiona a alma. E depois ele mata. O que nós precisamos? O conselho de Paulo. Vamos conferir. 1 Coríntios capítulo 16. Abra sua Bíblia lá rapidinho. Eu gosto muito de ler a Bíblia, de citar versículos. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 13. Olha o conselho do apóstolo Paulo para a minha vida e para a sua vida. Estejam vigilantes. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens e mulheres, de coragem, e sejam fortes. Fala para o seu irmão, seja forte, mas seja também vigilante. Seja vigilante, irmão, abre o olho aí. O diabo quer te enganar. O diabo quer te enganar, mas ele não consegue se você for vigilante. Se você estiver ligado na videira. Se você tiver fome e sede de Deus, Ele te dá discernimento, você antevê o mal e você foge. E você corre para longe. Terceiro sintoma. Estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Volte lá rapidinho no Salmo 142. O versículo 4. Davi diz assim. Salmo 142, verso 4. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Qual é o terceiro sintoma aqui? Sensação de abandono. Quem nunca passou por isso? Joga a primeira pedra. Sensação de abandono. Sintoma de uma alma aprisionada. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava num momento de solidão. Ele estava passando por um momento de solidão. Preste atenção nisso. Era somente um momento de solidão. Mas Davi tinha a sua família, Davi tinha a sua esposa, Davi tinha as pessoas que o amavam ele. E se não bastasse, Davi tinha um amigo, Jonatas, o amigo de Davi, que o amava muito. Que lindo, queridos. E ele se sentiu sozinho, abandonado. E ele falou: ninguém, não tenho a ninguém. Eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. A sensação de abandono, na verdade, aqui, era uma mentira plantada por Satanás no coração de Davi. Porque ele estava passando por aquele momento. Depois ele não ficou sozinho. Deus estava com ele. Ele não estava sozinho. Ele se sentiu sozinho. Um momento, uma sensação de abandono. Ele sentiu aquele momento. E, na verdade, ele fez essa declaração. Então, a sensação de abandono era uma verdadeira mentira. Quando você diz e você sente que ninguém te ama,
que ninguém cuida de você, que todos te desprezam. É mentira. Porque se ninguém cuida de você, eu tenho a melhor notícia para te dar nessa noite. Ele cuida de você. Ele te ama. Ele nunca te deixou. E Ele não depende de você sentir ou não. Ele continua o mesmo. Ele foi o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Jesus será o mesmo eternamente. Ele te ama. Você pode passar por momentos de solidão, mas você não está só. É que, na verdade, nós olhamos para dentro de nós. E como a alma está encarcerada, está aprisionada, você sente dor. Olhe para cima. Levante os teus olhos e peça socorro, que é do alto que vem o nosso socorro. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele não nos deixa, Ele nunca nos deixa. Quando você sentir essa síndrome de solidão, este é um sinal que a sua alma foi capturada, foi aprisionada, e você precisa ser liberto. Precisa ser liberto. Precisa ser soltado todas essas amarras que prendem a sua alma. Você precisa disso desesperadamente. Muitas vezes nós estamos sozinhos, presta atenção nisso. Porque nós escolhemos entrar na caverna. Deus não nos coloca lá. Obrigada. Nós escolhemos entrar na caverna. Aqui Davi estava na caverna quando ele escreveu o Salmo. Ele estava se escondendo de Saul, estava numa caverna. Agora, querido, presta atenção. Tem alguém que se escondeu numa caverna também. Um grande homem de Deus. Uma pessoa muito usada por Deus. Que teve esses sintomas aqui. Elias. Quantas vezes eu já falei de Elias? Até aqui. 2 palavras. Deus curou Elias. Primeira. O que você está fazendo aí, Elias? Ele está perguntando para você isso nesta noite. O que você está fazendo na caverna? Por que você escolheu esse lugar de solidão? Por que você escolheu se esconder? Quando Deus te deu um espírito de coragem, de poder. Quando Deus colocou você e te ungiu para você ser um valente, valoroso, um guerreiro, uma guerreira. Por que você se esconde? Por que você se enfia em cavernas? E Deus está perguntando para você nesta noite, o que você está fazendo nessa caverna? Sai daí! Sai fora daí! Essa foi a segunda palavra que Ele deu para Elias. E quando Elias sai da caverna, Deus cura Elias. E nós sabemos o processo. Querido, caverna não é lugar de cura. Caverna é lugar de esconderijo, de solidão, de angústia. O Senhor nos criou e nos capacitou e nos ungiu para nós sermos livres. Nós vivíamos aprisionados. Nós vivíamos nas cavernas. Nós vivíamos amarrados. Mas o Senhor nos libertou. E da mesma forma como Ele curou Elias, curou a Davi, curou tantos outros, Ele quer curar você nessa noite. Ele quer libertar a sua alma dessa caverna, para que você saia desse lugar, esse lugar de solidão, esse lugar de angústia, esse lugar que cheira mal. E Ele quer te colocar num lugar alto, para usar a sua vida. Como que Ele vai glorificar o nome dEle se você continuar escondido? Como que vai acontecer os milagres, as maravilhas que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida? Porque não é somente em você, é através de você. Por isso que o rio tem que continuar fluindo. Ele quer limpar para continuar fluindo e jorrando, para alcançar muitos samaritanos que estão perdidos, para serem tocados, libertos, curados.
Deus está falando. Abra o teu coração. Outra coisa, já estou terminando. Salmo 142, volte lá. Outro sintoma de uma alma que está na prisão, que Davi sentiu. Versículo de número 6. Ele diz assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Dá atenção ao meu clamor, porque outra tradução diz: eu estou muito fraco. Quando nós começamos a olhar para nós, o quarto sintoma na nossa alma aprisionada é de autocomiseração. Começamos a olhar para nós e começamos a dizer: eu não posso, eu não tenho mais força, eu não tenho mais fé, eu não consigo mais, eu não quero mais, eu não posso mais. Começamos a exaltar os nossos limites. Claro que todos nós temos limites e devemos ter, mas as nossas limitações não devem ser exaltadas, mas a nossa força sim. Ao contrário, não as nossas fraquezas, mas as nossas forças, elas têm que ser exaltadas, porque não são nossas, é o Senhor em nós. É isso que muda toda a história. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas o Deus a quem nós servimos, Ele é forte. O profeta Joel disse assim, fez uma declaração, Joel capítulo 3, versículo 10. Diga o fraco, eu sou forte. Vamos declarar isso? Levante sua mão. Diga ao fraco, aleluia, eu sou forte no Senhor. Nós somos fracos em nós mesmos, mas no Senhor nós somos fortes. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu não posso ficar lambendo minhas feridas. Eu não posso ficar sofrendo de autocomiseração. Deus, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, Deus, eu sozinha e o Senhor, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Nós não seremos derrotados. Somos a maioria, porque estamos do lado do vencedor. É a nossa escolha. Mas quando nós ficamos essa comiseração, essa síndrome de dor de nós mesmos, isso acaba com a nossa vida. Isso nos destrói. Isso nos deixa apáticos. O reino de Deus não cresce. As coisas de Deus não progridem. Não há prosperidade. Não há vida. Mas há morte. Não sai vida, mas morte. O que você não pode perder nesta noite, na sua vida, é a verdade de que o Deus a quem você serve é o Deus do impossível. Ele não conhece coisas impossíveis. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode fazer. E eu quero ler outro texto, 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 9. Para fortalecer a sua fé. 2 Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. O versículo 9. A visão que teve o apóstolo Paulo. Depois que ele falou ali do espinho na carne, mensageiro de Satanás, no versículo 9 ele diz: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Fala para o seu irmão, você é forte em Cristo. Você é forte, você é mais do que vencedor. A autocomiseração, a confissão da fraqueza, nunca ajudou ninguém a vencer.
Deus continua no trono e quer libertar a sua alma dessa prisão, desse cárcere. Quer libertar você. Nunca esse negócio de ficar lambendo as feridas mudou a vida de ninguém. E nunca vai mudar. Quando você levanta os teus olhos e olha para esse Deus que pode todas as coisas, pode mudar a tua vida. E Ele quer mudar. E eu quero terminar no Salmo 142, o último sintoma. Quando Davi começa a se entregar à comiseração. Outra coisa que ele faz terrível. Salmo 142, agora o versículo 6, a segunda parte do versículo. E nós já vamos orar. Ele diz assim, depois que ele falou que estou muito abatido, estou muito fraco, desanimado, blá, blá, ele diz, livra-me dos que me perseguem, porque eles são mais fortes do que eu. Quando uma pessoa está com a sua alma aprisionada, ela começa a exaltar os seus problemas. Ninguém passa problema igual eu. Ninguém sofre igual eu. Os meus problemas são muito grandes. Os meus problemas são terríveis. Você não tem ideia do que eu passei. E começa a ter aquela disputa. Ah, eu passei por isso. Eu passei por dobro disso. Que isso, irmão? Misericórdia. Isso aí você está exaltando é o diabo. Ué? Porque você continua passando pelo problema. Vivenciando o problema. E isso que aconteceu com Davi, quando ele diz a exaltação dos problemas deles. Ele simplesmente, nesse momento aqui, ele estava se curvando à razão e abriu mão da sua fé. Um homem que botou abaixo um gigante. Agora ele disse, estou abatido, meus inimigos são maiores. Maior do que Golias? Saul, maior do que Golias? Ué, que visão distorcida. Que doença na sua alma. Quando nós estamos com a nossa alma batida, aprisionada, nós exaltamos os nossos problemas. E Deus falou, não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Eu sou maior do que qualquer problema. Eu posso resolver o seu problema, seja ele do tamanho que for. Eu que cuido de você. Eu continuo cuidando de você. O que Davi, que nós devemos sempre nos lembrar, assim como teve Davi, Deus falando com ele, para lembrar, é que nada é mais forte do que nós, se o Senhor estiver do nosso lado. Nós e o Senhor, como eu já falei, nós somos a maioria. E Deus está comigo. E Deus está com você. Deus está conosco. O apóstolo Paulo diz, nem morte, nem anjos, nem principado, nem potestades, nem qualquer coisa do presente século ou do porvir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque em seguida o pastor vai ministrar a ceia. E ninguém enfermo na alma pode participar da ceia. Porque ceia é para os curados. Ceia só pode se apresentar diante do altar do Senhor aquele que está curado. Aquele que não tem a alma na prisão. Eu quero orar por você nesta noite. Quem sabe você foi abatido por um desânimo espiritual. Não sei. Quem sabe você está desmotivado. Quem sabe você está nessa situação aí de... Você não tem mais discernimento. Não consegue mais discernir entre aonde ir, o que fazer. Precisa tomar decisões, se sente fraco, abatido. Está confuso. Quem sabe você se entregou à autocomiseração. Você tem exaltado os seus problemas. Não sei. A sua alma precisa ser liberta. E Deus quer libertar a sua alma. Deus quer libertar você dessa prisão. Eu quero convidar você. Nós vamos dar liberdade. Eu quero convidar você. Deus falou com você nesta noite. Saia do seu lugar. Venha aqui na frente, querido. Com uma atitude de fé, não de razão, mas de fé. E diga, Deus, eu quero ser livre. Deus, eu quero continuar. Nós temos somente 20 dias. E um ano
fazer no reino de Deus. E Deus tem muito para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas Ele não usa vaso quebrado, furado. Ele não usa um coração machucado, ferido. Mas Ele usa sim quando Ele restaura. Ele quer restaurar você. Eu quero convidar você. Se Deus falou com você nessa noite e você sente a necessidade, Deus possa restaurar completamente o seu ser. Não importa o que tenha ferido a sua alma, não importa o que tenha encarcerado a sua alma. Você diz: eu preciso de Ti, Senhor. Eu me sinto fraco, eu me sinto abatido, eu me sinto prostrado, eu não consigo mais. Eu preciso da Tua ajuda. Você vem buscar no Senhor. Você vem buscar no Senhor nesta noite. É tudo que o Senhor quer fazer pela sua vida. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar da maneira como Ele abençoou Elias, como Ele abençoou Davi. Ele disse para Elias: sai dessa caverna. O que você está fazendo aí? Eu quero usar a sua vida. Você pensa que você está sozinho? Não está, eu estou com você. Eu quero fazer muito por você. Eu quero fazer muito. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar o teu coração. Eu quero usar você para abençoar outras vidas. Mas eu quero primeiro fazer na sua vida. Oh Deus. Quero chamar os pastores a orar por esses irmãos. Quando Deus falou no meu coração essa palavra, querido, Deus falou no teu coração. Porque Deus tem planos com a tua vida. E Ele sabe que você está aprisionado. Você não precisa falar para ninguém o que foi. Não precisa, claro que não, não interessa. O que interessa é que você pode trazer à luz. O que interessa é que quando você dá o passo de sair do teu lugar aí, e você vir aqui na frente, é o mesmo que você está atendendo o chamado de Deus, saindo da caverna. A única pessoa que vai ganhar com isso e ser abençoada é você. Não é ninguém mais, é você primeiro. Porque você não está vindo para homens. Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada para te oferecer. O que eu tinha, eu entreguei. Palavra de cura do Senhor, de restauração do Senhor sobre a tua vida. E tem pessoas aqui dentro que estão aprisionadas, estão encarceradas, com a sua alma dilacerada, que não consegue mais discernir e ouvir a voz de Deus. E Deus te trouxe hoje para curar você, para libertar você. Não resista, não resista ao chamado do Senhor. A sua atitude hoje vai depender todo esse ano. A prosperidade que vem sobre a tua alma, a prosperidade que vem sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida física, sobre o seu ministério, sobre a tua família. Você não consegue ser a bênção que foi chamado para ser. Mas a partir de hoje, querido, dê um passo de fé até no altar. E essa atitude vai fazer com que você seja completamente livre dessa prisão. Livre. Depois você vai se aproximar da mesa do Senhor, curado, restaurado. E Ele vai encher, encher, como Ele fez com a samaritana, quando Ele deu a ela a água da vida. E Ele disse: rios vão fluir. O rio precisa voltar a fluir do teu interior. E a partir de hoje, quando você for curado, quando você está sendo curado, a partir de hoje, você vai começar a guardar o seu coração, porque você entendeu a palavra do Senhor nesta noite.
falando que o Senhor ia curar, que o Senhor ia restaurar, que o Senhor está fazendo. Deixa Deus te curar, deixa Deus te restaurar, restaurar o seu interior. Deixa Ele curar a tua alma. Deixa Ele curar a tua alma nesta noite.